O fluxo produtivo, né, da maior parte dos materiais de construção, ele não é circular. Ou seja, no final do ciclo de vida da edificação, o índice de reaproveitamento dos materiais e componentes ainda é baixo. Sim. Né? Mas hoje a gente está muito animado, na verdade, porque a gente sente que o mercado já está mais amadurecido em relação ao que já foi. Então a turma já entende a madeira enquanto solução. Eu acompanhei esse processo de desenvolver esse projeto, muito bacana. Ver esse filho nascer, né? É, muito Basicamente legal. é isso. Exatamente. Uma coisa legal de falar é que no Brasil existe um mercado muito forte de certificação para essas florestas. Então elas são todas certificadas, ou em sua grande maioria, certificadas pelo FSC. Olá, eu sou Paulo Oliveira, CEO da Aratal, embaixador de construção industrializada do C3, Clube da Construção Civil. No C3 Talks de hoje, iremos entrevistar a head comercial da Urbem, Ana Belisário. E a gente vai falar sobre processo produtivo, o mercado nacional de sistemas construtivos como o mass timber, também conhecido como madeira engenheirada. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar todos que nos assistem a apoiarem o Movimento Brasil Viável. O link para o site do Brasil Viável está no rodapé deste vídeo e a sua participação é muito importante. Brasil Viável é um movimento pró-industrialização da construção. E o nosso foco é exatamente derrubar, quebrar os gargalos que impedem o avanço da construção industrializada no Brasil. Ana, eu quero lhe desejar boas-vindas e pedir que você se apresente brevemente para a nossa audiência. Muito legal. Paulo, muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer também ao pessoal da C3 por essa oportunidade. O pessoal que está nos assistindo, eu sou Ana Belisário, sou arquiteta, sou responsável aí na Urbem, que é uma indústria de madeira engenheirada, pelo desenvolvimento do mercado, abertura de novas frentes, um pouco na linha de popularizar, explicar, fomentar essa tecnologia tão bacana que está chegando aí para ajudar a gente. Muito bom, Ana. Bom, no Brasil, a gente ainda tem muito desconhecimento e preconceito em relação ao uso da madeira no setor de construção, principalmente por questões ambientais relacionadas à preservação da vegetação nativa brasileira. Né? Por outro lado, pouco se fala sobre o ciclo da madeira, desde o plantio até que ela chegue em uma fábrica que produz estruturas, né? O Glue Laminated Timber, ou o Glulam, né? A madeira lamelada, colada, MLC, e os painéis de madeira engenheirada, o Cross Laminated Timber, né? CLT, que a gente poderia traduzir talvez em português como madeira lamelada, colada, cruzada. Exatamente. Mas você podia nos contar sobre a origem da madeira, os tipos adequados de árvore e sobre o ciclo do plantio até o corte das árvores para o mass timber? Legal, Paulo. Essa dúvida é clássica, né? Ela sempre aparece. A gente conhece pouco de floresta, né? Somos da construção civil, a nossa conexão com o universo da floresta, com os formatos de plantio, de extração, não é exatamente o nosso conhecimento natural. Então, quando a gente vai falar de produtos engenheirados de madeira, né? Esses dois produtos dentro da tecnologia da madeira engenheirada, do mass timber, via de regra, eles vão ser produzidos com madeiras exóticas. No Brasil, a gente tem plantações muito bem estruturadas de pinos e eucalipto, né? São duas espécies que não são nativas brasileiras, mas que se adaptaram muito bem ao solo brasileiro, ao nosso contexto hídrico. Elas crescem muito rápido e de uma forma muito constante. Então, acho que uma primeira grande dúvida que o pessoal sempre traz é: Aninha, como você pode dizer que a gente está sendo sustentável usando florestas para construir prédios? Mas, na verdade, o plantio de árvores exóticas, através de um processo que a gente conhece como silvicultura,
É um processo super controlado, bastante manejado e certificado, que é como se fosse uma grande agricultura de florestas para um determinado fim comercial específico. Então são florestas muito bem cuidadas, em setores do território, com todo o apoio ali de conservação ambiental. De uma certa forma, estimular o plantio de florestas para uso comercial definido, na verdade, tira a pressão da extração ilegal de madeira, da gente acessar recursos da floresta amazônica através de desmatamento ou de acesso a espécies muito, muito valiosas brasileiras, de árvores muito antigas. A silvicultura vem justamente para desmontar essa necessidade, né? Para colocar para o mercado madeira de origem controlada, bem manejada ambientalmente. Uma coisa legal de falar é que no Brasil existe um mercado muito forte de certificação para essas florestas. Então elas são todas certificadas, ou em sua grande maioria, certificadas pelo FSC, né, que é uma forma assim, de você ter certeza que você está consumindo um produto de origem legal. E a indústria da Urben é certificada como cadeia de custódia FSC, ou seja, a gente comprova que para o nosso processo produtivo a gente vai sempre buscar florestas certificadas, manejadas, controladas, para garantir a legalidade, a origem e o cuidado com o meio ambiente, sobretudo. Excelente, Ana. Nada como falar com quem sabe tudo, né? Bom, a Urben instalou uma fábrica moderna, né, de madeira engenheirada no sul do Brasil, que está agora em franca produção, né? Eu acompanhei esse processo teu de desenvolver esse projeto, muito bacana. Ver esse filho nascer, né? É, muito basicamente legal. É isso. Exatamente. Como que você poderia descrever as etapas de produção, os equipamentos, como é realizada a capacitação da mão de obra e o controle de qualidade da produção? Legal, bacana. Então, bom, a gente parte de florestas plantadas, né? A Urben hoje utiliza pinos majoritariamente para produzir os elementos estruturais. Então a gente vai ao mercado comprar os serrados, as lamelas. Quando a gente fala madeira lamelada colada, a gente está falando de um monte de tábuas serradas unidas, né, através de cola, um processo de prensa, um processo mecânico. Então a Urben vai ao mercado, compra essas lamelas, compra esses serrados e eles vão entrar dentro da nossa fábrica, começando por uma etapa que a gente chama de fábrica 1, que é uma etapa onde a gente cuida da matéria-prima. Antes dela entrar na montagem do elemento estrutural, a gente vai cuidar dessa matéria-prima para ela ficar seca na umidade correta, tratada contra cupins e fungos e, o mais importante, classificada em relação à sua capacidade mecânica. Isso, quando a gente vai pensar em cálculo estrutural, é fundamental. Então, nessa fábrica 1, a gente faz toda a etapa de preparação da matéria-prima. Depois a gente entra com esse produto dentro da fase prensas, então a gente vai realmente montar os elementos estruturais, sejam eles vigas, pilares ou painéis estruturais. Via de regra, o painel estrutural, o CLT, vai ser usado como laje, mas ele também pode ser usado como parede estrutural, viga-parede. Então, depois que os elementos passam pela etapa prensa, eles já vão saindo assim como perfis contínuos ou as placonas grandes, a gente entra num processo de usinagem. A gente vai furar, recortar, colocar esses elementos na geometria de projeto. Então, o super bacana dessa usinagem é que você consegue ser muito fiel ao projeto de arquitetura e de estruturas, porque a nossa máquina lê esse projeto executivo e é como se fosse uma impressora gigante, com o projeto saindo já sob medida para ir direto para o canteiro de obras. Que legal, eu quero ir lá para conhecer essa fábrica. Bacana, tá convidado. Quero conhecer a Urben. Obrigado. Bom, como está hoje o mercado de madeira engenheirada no Brasil? E qual a sua visão de futuro para essa tecnologia? Legal. Paulo, olha, a gente vem trocando há muito tempo informações sobre o mundo dos industrializados, da construção seca. A gente sabe que a gente está falando de inovação, de disrupção, né, de colocar uma nova tecnologia para dentro de um setor muito estabelecido. Então, tem desafios de muitas naturezas, desde desenvolvimento de norma, cadeia de fornecedores, né, conversar com o consumidor final sobre as dúvidas, as percepções sobre esse material.
Mas hoje a gente está muito animado, na verdade, porque a gente sente que o mercado já está mais amadurecido em relação ao que já foi. Então a turma já entende a madeira enquanto solução, a madeira engenheirada como uma alternativa viável, segura, que pode ser combinada com outras materialidades, pode fazer combinação com estrutura metálica, com pré-moldado de concreto. Então, acho que a gente brinca que a gente está na fase 2 dessa jornada. A madeira já está entendida e agora é muito mais o como aplicar do que por que aplicar. E a chegada do ESG, né, dessa agenda que está ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais importância, tem fomentado a procura, a curiosidade, o estudo desses sistemas por conta do carbono, né? A madeira como o único material que consegue trazer para a edificação carbono incorporado, né? Ela ajuda os outros materiais aí nessa busca pelo carbono zero. A gente tem recebido muito interesse do mercado por conta desse atributo, dessa característica. Então, para o futuro, a gente vê muito crescimento aí pela frente. Excelente, Ana. Apesar de serem sistemas construtivos que possuem muitos pontos em comum, a madeira engenheirada tem muitos aspectos que também se diferem do wood frame. Você podia contar para a gente quais seriam esses aspectos, por favor, Ana? Não, é legal, essa pergunta também é muito bacana. Assim, no nosso sonho de futuro, a gente vai ter um monte de tecnologias de madeira, cada uma, né, entregando um aspecto, atendendo um determinado problema dentro da edificação, né? Quando a gente fala de madeira engenheirada, na verdade, todo produto que passa por uma transformação industrial, que pega lá as toras e transforma em algum produto aplicado, em tese é uma madeira engenheirada. Então, hoje, a gente tem usado muito essa terminologia mass timber, vocês vão ver até no nosso site, nas nossas redes sociais, que é um pouco no intuito de tentar explicar direitinho do que a gente está falando. Então, o wood frame é um tipo de madeira engenheirada, uma tecnologia de madeira engenheirada, e o mass timber é outro. Então, o wood frame ele vai ser composto por seções delgadas de madeira revestidas. Ele parece um drywall, um steel frame, só que com os montantes em madeira. A madeira engenheirada, ela é composta por peças que simulam uma madeira massiva, por isso o mass. Então, o mass timber vai acabar se comportando muito parecido com os pórticos de concreto. Então, pilares, vigas e lajes. Então, o mass timber constrói esqueletos de madeira, enquanto o wood frame vai trabalhar em paredes estruturais, em carga distribuída. Então, a gente vê essas duas tecnologias muito complementares, muito próximas, né? Você pode ter uma estrutura toda, um esqueleto de mass timber com as vedações wood frame, você pode ter edifícios mais baixos em wood frame estrutural e não ter o mass timber. Então eu diria que o que é legal dessa história toda é que madeira é uma boa abordagem para colocar carbono incorporado dentro da construção civil. Qual exatamente vai ser a tecnologia? Vai depender da sua tipologia, do lugar onde você está, qual é a faixa de preço final que você tem que praticar. Então são primas e companheiras as duas tecnologias. Legal, Ana. Muito bom. Bom, e quais são os principais benefícios e diferenciais competitivos que essa tecnologia de madeira engenheirada oferece para o setor de construção, Ana? Bacana. Acho que o primeiro, assim, o mais evidente é sustentabilidade, Paulo. Então, a madeira é um material renovável, ou seja, eu planto, corto, produzo os meus edifícios e vou repetindo esse ciclo continuamente sem esgotar o ambiente natural. Além disso, a madeira é carbono invertido, ou seja, ela incorpora o carbono e ajuda a equilibrar ali a sua dieta de emissões. Então, sustentabilidade é sempre o primeiro grande benefício da madeira, é por aí que a gente é muito procurado. Mas a madeira engenheirada também é um sistema industrializado, então ela vai contribuir para um canteiro mais inteligente, obra rápida, equipe enxuta, etc. E acho que o final eu não posso deixar de falar na beleza da madeira, né? Então, enquanto diferencial de produto, ela é bonita, ela é cheirosa, ela impacta, ela é diferente, ela é arquitetônica. Então, esse terceiro item, produto, beleza, conceito arquitetônico também tem chamado muita atenção. Legal, Ana. Bom, a gente falou sobre sustentabilidade, ESG, né?
Vamos falar sobre um outro conceito importante que é a economia circular, né? O fluxo produtivo, né, da maior parte dos materiais de construção, ele não é circular. Uhum. Né? Ou seja, no final do ciclo de vida da edificação, o índice de reaproveitamento dos materiais e componentes ainda é baixo. Sim. Né? Como a madeira se apresenta dentro dessa visão de economia circular? Essa pergunta é super interessante, a gente tem muito esse questionamento. Então, bom, primeiro que a gente tem muito uma cabeça na Urben, assim, que a maior sustentabilidade, no fim das contas, é não construir. Então, durabilidade é sustentabilidade. Então, por isso a gente tem uma estratégia muito rigorosa de tratamento dos nossos elementos, partindo do princípio que quanto mais durável for esse edifício, mais tempo ele vai carregar esse carbono incorporado. Então, vamos evitar desmontar edifícios ou que os edifícios se degradem. Mas em precisando desmontar, demolir, então a madeira engenheirada como um sistema industrializado, ela vai para uma lógica de desmontagem muito mais do que de demolição. Então eu consigo ir lá retirar certos elementos, reorganizar, levar para um outro canto. Pode ser uma remontagem, então a gente vê alguns casos interessantes de eu monto um edifício para um determinado uso, depois eu remonto para um outro uso, um uso social, de assistência, etc. Isso pode acontecer. Ou eu reaproveito esses elementos, eu refilo os pilares, eu recupero os elementos para poder remontá-los em outro edifício. Mas lá na ponta, assim, vamos supor que a gente tem um edifício que precisa ser desmontado e que não tem uma oportunidade de ser remontado em outro lugar. Essa madeira que era estrutura, ela pode ser picada, triturada e virar biomassa, ou seja, ela vai virar combustível para a nossa própria indústria. Então, no limite, se ela não tiver mais para onde ir, ela volta para alimentar o ciclo das estufas e das caldeiras. Então, a gente recomeça, ela vai ajudar a fazer novos elementos de madeira engenheirada para o próximo prédio construído. E essa coisa que é muito legal, de você ter um material vivo, né? Que ele se recicla e a fonte ela é renovável, né? Isso é muito bacana, muito bacana. Acho que essa ideia ela acaba sendo pouco explorada quando a gente fala de sustentabilidade, né? Sim. Então, claro, o nosso pensamento aqui é sempre a madeira, ela está colaborando com a construção civil. Então, ela está ajudando aço e concreto a melhorar a sua performance de carbono como um todo. Mas quando a gente vai para a extração de recursos de minério, de pedra, de areia, a gente realmente está falando de uma abordagem não renovável. Então a gente vai lá, extrai e a natureza não recupera aquela extração. Então a madeira vem muito no sentido de, legal, uma parte da nossa produção de cidades a gente consegue resolver com recursos renováveis. Uma parte a gente vai precisar ir à natureza extrair, mas a gente pelo menos protege, inclusive, o que não dá para ser renovável, a gente usa com mais parcimônia, né? Usa com mais sabedoria. Perfeito, perfeito. Bom, Ana, muitas empresas têm se empenhado em neutralizar suas emissões de carbono através da compra de créditos de carbono em fundos de investimentos, né? Ou até pela própria Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BMF. Como é que é a relação da madeira engenheirada com créditos de carbono nesse contexto? Muito legal, Paula, essa pergunta assim, é excelente, ela é fundamental, né? Então acho que um pouco como que funciona a história do mercado de carbono, do crédito de carbono. O objetivo é zerar as emissões de carbono de uma edificação. Quando você vai montar um edifício, você está consumindo materialidades que são emissoras por conta do seu processo produtivo. Aço, vidro, alumínio, policarbonato, concreto. Então eu faço lá meu edifício, eu emito bastante carbono e para neutralizar as minhas emissões, as incorporadoras, construtoras, os clientes têm ido comprar crédito de carbono que é gerado lá nas florestas por projetos de plantio, de reflorestamento, que é onde esse carbono que pode ser comercializado para o mercado é produzido. Quando a gente fala de madeira engenheirada, é como se a gente estivesse mexendo na materialidade da edificação antes de precisar ir ao mercado de carbono. Então a gente está diminuindo a quantidade de carbono que precisa ser compensado. Então eu vou fazer lá o meu edifício. Eu tenho vários materiais emissores, concreto, que não podem ser substituídos. Aí a gente substitui uma parte da estrutura
por carbono, por madeira, que traz carbono positivo. Então, o meu prédio que tinha uma emissão aqui, vem para cá. Sobra só um pedacinho ou eventualmente nada para o cliente precisar ir comprar carbono para compensar no mercado. É como se a madeira engenheirada ajudasse a equilibrar a dieta de carbono do mercado antes da gente precisar mitigar. Então, a gente acredita que para médio e longo prazo, a gente vai ter essas estratégias todas combinadas. Então, eu vou usar aço e concreto de baixa emissão de carbono, mais madeira engenheirada, se precisar comprar um tantinho de carbono, para a gente conseguir ter um net zero constante na construção civil, vai ser uma contribuição fantástica para a economia. Show, Ana, show. Bom, estamos chegando no final da nossa entrevista e eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para aqueles que nos assistem. Bacana. Bom, pessoal, a Urben tem um monte de conteúdo no Instagram, no YouTube. Procurem a gente lá nas redes, tirem as suas dúvidas. A gente sabe que a gente está falando de uma tecnologia inovadora, que traz muitas dúvidas e que a gente precisa estar muito pertinho de vocês para saná-las. Então, fiquem à vontade de nos procurar e vamos juntos aí descarbonizar a construção civil. Muito bom, Ana. Em nome do C3 Clube, eu gostaria de agradecer a você pela disponibilidade, por esse papo super agradável e compartilhar conosco o teu conhecimento e não só o conhecimento específico na madeira engenheirada, como também esse belo trabalho que a Urben vem fazendo no mercado brasileiro. E parabéns pelo importante papel na viabilização e popularização da construção modular, off-site, através da madeira engenheirada. Bacana, muito obrigada, Paulo. Obrigada por toda a ajuda aí na sua jornada. Obrigada a você. Não tenho que agradecer.